Ultimamente, tenho sido assaltado por uma ou duas ideias. Algumas delas não são bem novas. Contudo, ao chegarem perto de mim, pela enésima vez, surgem com uma intensidade à qual eu não consigo furtar-me. Desta feita, é imperioso entabular conversa com essas ideias. Debato-me com alguns fenómenos que não são recentes, mas que o novo século, e o novo século já o digo num tom pícaro, o século XXI, não pode ser visto com a palavra novo. É o século de todos os rescaldos, em que o ciclo se esquece de si próprio. Daí essa constante mutação ficcionada, quando na verdade estamos sempre no mesmo sítio. Mas não é para aí que nós vamos. O que me interessa é a percepção do público em relação a determinados artistas. E estes artistas são os grandes vultos, pelo menos percepcionados enquanto tal. Isto já é tema para longas horas e ficaríamos sempre pela rama. Um fenómeno que casa bem com este é quando um artista, o artista na verdadeira acessão da palavra, é sempre um animal em contramão, uma espécie de salmão. Aquele que arrisca a vida paga o preço em busca de um não sei quê. E esse não sei quê só é mais ou menos óbvio para ele. Assim que se torna óbvio de uma forma enviesada, via erro de paralaxe para a turba, então essa demanda, essa odisseia do artista fica cristalizada. A interpretação, bastas vezes, é uma espécie de vampiro. E pode ser bem intencionada, pode ser mal intencionada, pode revelar verdadeiramente a espessura da obra. O artista pode ter pensado que fez uma obra espessa, densa, e a interpretação bem intencionada vai esvaziando até ficar raquítica. Assim que fica raquítica, fica pronta para a prateleira e está arrumada. Depois há aquelas obras, essas sim, aquelas que nos devem interessar. Uma obra que resiste às vagas de vampiros. O vampiro pensa que esvaziou a obra, mas a obra ressurge, como se nada fosse, por vezes ainda mais gigante do que outrora. São obras indiscutáveis, que continuam a falar connosco. Sempre que voltamos a elas, percebemos que estamos no início. E aqui contraria, de alguma forma, ainda que esteja a enveredar pelo tom pícaro, o Sr. Borges. O início é impossível, ou já não é início, isto depende. Uma obra inesgotável contradiz belamente a ideia de Borges, quanto a mim, no meu humilde parecer. O que me interessa aqui é o jogo à volta de um vulto enorme, mas um vulto que transcendeu, mas por vezes vai para um sítio, na poesia diríamos um poeta maldito, alguém que vira costas ao mundo. E todo o artista, aquele que realmente olha a arte olhos nos olhos, vai nesse sentido. Para olhar a arte olhos nos olhos é preciso desviar o olhar da turba. De uma forma ou de outra vai esquecendo os vocábulos do marasmo, vai inventando uma língua própria, que os vindouros acabarão por traduzir. Agora, aquelas figuras, por exemplo, Herbert Welder. Estamos no início deste processo. Transformar uma figura hermética, um poeta maldito, em algo mais comestível, mais sem saborão, mais desenchabido, cortá-lo às postas, esquecer aquilo que não nos diz nada, esquecer aquilo que nos criticou, esquecer aquilo que nos espezinhou, esquecer aquilo que fez pouco da nossa dimensão, esquecer aquilo que fez pouco dos medíocres, que é aquilo que nos une. Desde o início até ao fim dos tempos, é a mediocridade / estupidez que é a língua realmente universal. Deus, com a destruição da Torre de Babel, não fez grande coisa. A estupidez, língua universal, a língua adâmica, se preferirem, manteve-se. Essa é verdadeiramente a língua adâmica. A língua que nos une. Não é a música, não é a matemática, é a estupidez. E se dá a ideia de haver aqui e ali mal-entendidos, é apenas atritos do ego próprio de certas bolhas. Na verdade entendemos-nos. A estupidez aproxima-nos, põe a humanidade disposta em rastilho para que o fogo aconteça. E o fogo tem essa dualidade, pode ser criador ou destruidor. Mas não vamos por aí porque íamos enverdar pela via da alquimia. Tínhamos de falar de Hermes Trismegisto, por exemplo,
de Hermes, de Afrodite, do termo hermafrodita, que é um termo muito engraçado se analisado à lupa. É o cruzar entre Hermes, o deus da mensagem, da escrita, com a deusa do amor, Afrodite. Uma das palavras preferidas dos primeiros alquimistas é a fusão entre duas coisas, quanto a mim, desejáveis: mensagem, escrita, amor. Íamos falar do deus Tote, essa ligação entre Hermes Trismegisto, 3 vezes altíssimo, essa linhagem de pessoas alegadamente próximas de Deus, Platão, Pitágoras, etc, etc, como diz o nosso poeta, que não vale a pena elencar. O que me interessa é este processo de trasladar um maldito, um demónio, limpamos-lhe os bigodes, penteámo-lo, e agora sim, estás apresentável, vais já para a prateleira junto dos outros. Isso faz-me uma confusão danada. Por exemplo, há um escritor que está a passar por esse processo. Não sei se vocês conhecem um senhor, espero pronunciar bem o nome, Thomas Bernard. É também poeta, é escritor, alguém que me diz muito, e é daquelas figuras, pelo menos na escrita, não me interessa por aí além a biografia do senhor, mas a ideia que dá é um ser áspero, imexível, se o quiséssemos juntar ao século XXI. Seja como for, há sempre agentes cujo fito é tentar limar, tirar as impurezas, tirar as arestas cortantes a esses autores, esquecendo certas partes da obra, interpretando à queima-roupa outras, transformar esse labirinto do sentido, esse fogo incontrolável, em algo mais domesticado. E ninguém está livre disso. Talvez mais bizarro vê-lo em figuras mais malditas. Podem pensar nas figuras mais malditas, com as biografias mais quebrosas, com a obra mais intragável, no que ao tema diz respeito. Mas se esses perdigueiros, oportunistas, farejarem essa grandeza, às vezes leva um tempo, querem apropriar-se dela, seja a nível de fundações, seja a nível de trabalhos paralelos, uma espécie de corja cuja incumbência é escrever longas, entediantes notas de rodapé. É a matilha das notas de rodapé. Uma nota de rodapé, o que faz é diluir a garra, o fogo dessa pessoa. Esse artista maldito, com notas de rodapé, com Alzheimer, grilhões, garrotes, torna-se uma figura um bocadinho risível. Isto vai por vagas, não é tudo de repente. E é engraçado como todas as figuras, por mais inovadoras que sejam, por mais malditas que sejam, até ermitas, são sugadas. É inescapável, é uma força inescapável a dos holofotes. Precisas de vir à tona, mas isso tem um preço. Ao vir à tona e permanecer à tona, essa é uma das condições. A profundidade é uma das características menos apreciadas no século XXI. Grande parte do artista foi à vida. Calha bem, é uma expressão que calha bem. E talvez não seja despeciando ler um poema. Agora vamos ao primeiro assunto, mas casa bem. Erro de percepção, erros de paralaxe. Este faz de conta. Há alguém grande e que pode ser efetivamente grande, mas à volta dele há uma ficção de grandeza. Ouvimos dizer que é grande, mas não sabemos muito bem porquê. Vou ler aqui um poema do Eugênio de Andrade em relação ao Fernando Pessoa, que é ilustrativo. Pode ser lido de várias maneiras, como um bom poema, pôr a nu a farsa do pseudo-intelectual, mas melhor que interpretação é o poema. Ninguém te lê os versos, tão admiráveis, alguns, e a prosa não tem muitos leitores, embora todos reconheçam, mesmo os que nunca te leram, que é magnífica. A moda é o Pessoa, coitado, há para tudo. E a culpa é dele, com aquela comovente incapacidade para ser ele próprio. De nada lhe serviu ter dito e redito que a fama era para as atrizes. Que vocação de carneiro têm as maiorias. Não há fúfia universitária ou machão fardado que não diga que a pátria é a língua ou puta que os pariu. Não, contigo isso não pegou. Durante anos e anos arrumaram-te na prateleira. Eras o cavaleiro das tristes figuras. Conversão ao catolicismo, fretes ao Estado Novo. Prémios do CNI não ajudavam muito. A que te lesse, além de haver outros poetas a festejar, por sinal bem medíocres, mas democratas convictos, coisa que dizem que não foste.
Isto de morrer pela pátria não é para todos. E tu, decididamente, para a morte não tinhas nenhuma inclinação. Afinal, além dos alciões a quem davas os olhos, só tinhas versos, e alguns bem maus. E continua por aí afora. O que é que interessa aqui dizer? O verso de abertura é logo um pontapé na porta, ninguém te lê os versos. Tão admiráveis, alguns. Aqui a farpa e a prosa não têm muitos leitores, embora todos reconheçam. Podíamos estar aqui a perder mais 10 minutos. O que é que eu posso dizer aqui mais? Há fúfia, não sei se conheces esta palavra. Fúfia é mulher pretenciosa ou mulher com empáfia, ou pessoa com empáfia, sem mérito, mas com empáfia. Armada em boa, mas de facto não tem grande valor. Fúfia universitária, não confundir com fufa. É uma palavra próxima, mas não confundir. Até ao próximo apiadeiro.